Serial killers, ou em português, assassinos em série. Aqueles que fazem várias vítimas, sempre seguindo algum padrão macabro. Se hoje em dia a gente está bem familiarizado com esse conceito, é em grande parte graças ao cinema. Porque já tem décadas que os filmes são fascinados por esses assassinos. Mas e se eu te dissesse que nem sempre foi assim? E se eu te dissesse que existe o cinema antes e o cinema depois da invenção do serial killer? Porque esse conceito, o termo serial killer, é relativamente novo, ele foi cunhado lá nos anos 1970 só. E quando essa ideia foi parar no cinema, ela acabou mudando para sempre as histórias de suspense e de terror contadas nas telonas. Mas então como é que os filmes retratavam os serial killers antes desse termo existir? E como foi que esse conceito mudou o jeito dos filmes de falar sobre assassinos? É essa revolução que a gente vai explorar hoje, indo de filmes que foram pioneiros sobre esse tema a lançamentos super recentes, como Danificado, um suspense de serial killer estrelado por Samuel L. Jackson e Vincent Cassel. Até porque Danificado é uma das grandes estreias deste mês no Telecine, que são os patrocinadores do vídeo de hoje. Quem conhece o Telecine sabe que esse é um streaming diferenciado para os fãs de cinema. Tá procurando os últimos lançamentos para ficar por dentro do que está sendo produzido de melhor hoje em dia? Você vai encontrar no Telecine, seja com aquele título que você estava doido para ver, ou com aquele que você não conhece ainda, mas que merece a sua atenção. E fãs de cinema também gostam de ver uns clássicos, não é? Para isso, o Telecine é incrível também, porque eles têm uma seleção muito grande de títulos de todas as épocas e de diferentes países que mudaram a história do cinema. Sem contar que você pode conferir as listas que eles montaram para te ajudar a selecionar o seu próximo filme. Tudo criado com curadoria humana. Para ver isso tudo é muito fácil, você pode acessar o Telecine via Globoplay ou por meio dos canais de TV por assinatura e mergulhar no seu próximo filme. Filme esse que inclusive pode ser Danificado, que é um ótimo ponto de partida para a gente entender como os assassinos em série mudaram o cinema. Ainda mais quando a gente conecta ele com outros filmes sobre serial killers que estão disponíveis no catálogo do Telecine e que a gente também vai analisar hoje. Mas antes, deixa eu te apresentar melhor esse lançamento. Danificado é um filme dirigido por Terry McDonough e que nos apresenta ao detetive Dan Lawson, interpretado por Samuel L. Jackson. Certo dia, ele é recrutado para viajar para a Escócia e ajudar na investigação de um assassinato brutal. Isso porque o jeito como o assassino deixou a vítima é igual à assinatura de um serial killer que o Lawson tinha investigado no passado, mas nunca conseguiu capturar. Então agora ele se junta a um detetive local e ao seu antigo parceiro, interpretado por Vincent Cassel, para tentar descobrir se aquele serial killer está mesmo de volta e por que ele voltou a matar no outro lado do Oceano Atlântico. Para continuar comentando essa história, eu vou ter que entrar em alguns detalhes da trama, mas calma, eu não vou dar nenhum grande spoiler de Danificado, com exceção de um momento lá na frente do vídeo, mas calma, eu vou avisar bem avisadinho antes de dar esse spoiler para que você possa pular esse trechinho do vídeo lá na frente. Então continua aqui comigo, porque por enquanto não tem spoiler mesmo, certo? Então como Danificado é um filme sobre serial killer, já dá para imaginar que não demora muito para aparecerem mais vítimas nessa história, não é? E aí a gente começa a investigar para tentar desvendar a identidade desse assassino e descobrir por que ele opera desse jeito. Tudo isso parece bem familiar pra gente, porque hoje em dia a gente conhece bem o conceito de serial killer e de como eles atuam em linhas gerais. Mas nem sempre foi assim. Porque por mais que existam registros muito antigos de assassinos em série, como Jack o Estripador no século XIX, a verdade é que o conceito de serial killer só foi inventado mesmo nos anos 1970 nos Estados Unidos. O responsável por popularizar essa ideia foi o Robert Ressler, um agente do FBI encarregado de estudar a psicologia de diversos assassinos. Ele foi percebendo que vários desses criminosos seguiam certos padrões de comportamento que eles iam repetindo ao longo de vários anos enquanto faziam as suas vítimas. E isso, na opinião dele, justificava a criação de uma nova categoria para classificar esses assassinos. Então, a partir dos estudos dele, foi criado o conceito de serial killer ou assassino em série, que é algo crucial para a ciência forense desde então. E quando a mídia se familiarizou com esse conceito, ela começou a aplicar o termo serial killer em várias coberturas jornalísticas sobre casos reais que se encaixavam com esse perfil de criminoso. E como essas coberturas sempre causavam muita comoção pública, isso ajudou a espalhar o conceito do serial killer para o público geral. Aí era uma questão de tempo até essa ideia ir parar nos
filmes. Não à toa é a partir dos anos 70 que o arquétipo do serial killer se torna mais comum no cinema. Uai, Max, quer dizer então que não existiam filmes sobre serial killers antes dos anos 70? Calma, também não é bem assim. Como eu já disse, os serial killers sempre existiram, muito antes da gente sequer inventar esse conceito. Por conta disso, você encontra sim assassinos em série no cinema antes desse termo ter sido cunhado, com algumas obras que foram verdadeiramente pioneiras. Basta olhar para alguns dos filmes de Alfred Hitchcock, como A Sombra de uma Dúvida e Psicose. Em A Sombra de uma Dúvida, de 1943, a gente conhece uma jovem que suspeita que o tio dela que chegou de visita é, na verdade, um assassino famoso que tem causado terror no país e que ainda não foi identificado. O padrão que ele segue tá nas vítimas. Todas são viúvas e ricas. E a partir daí a gente começa a ver a investigação da protagonista para descobrir se esse criminoso está mesmo ali, dentro da casa dela, sem ninguém suspeitar. Alguns anos depois, o Hitchcock voltaria para esse tema com uma de suas obras-primas, Psicose. Aqui temos Norman Bates, que foi inspirado num assassino em série da vida real, chamado Ed Gein. No filme, descobrimos que Norman é um assassino que ataca assumindo a identidade da mãe morta dele, fazendo vítimas com uma faca. Esse foi um retrato muito perturbador para a época, especialmente por quebrar regras do cinema, entre aspas, como matar a protagonista no meio do filme. Mas e se você tentasse fazer um assassino em série ser engraçado? Soa bizarro, mas foi exatamente isso que experimentou um mestre da comédia, o Charlie Chaplin, com o seu filme de 1947, Monsieur Verdoux. Aqui o Chaplin interpreta um banqueiro que é demitido e fica desesperado por dinheiro porque ele precisa sustentar a família. Então qual é a solução que ele encontra? Se casar com viúvas ricas e depois matá-las para ficar com a grana delas. Esse foi um título que pegou muito o público de surpresa na época. Afinal, o público tinha ficado acostumado a ver o Chaplin criando histórias encantadoras e bonitas com o Carlitos. Então ele mudar de estilo desse jeito e trazer uma comédia mórbida foi chocante para o público, que não recebeu tão bem assim essa versão assassina do ícone da comédia. Mas hoje fica claro que isso foi uma proposta subversiva e à frente do seu tempo, até porque demoraria bastante tempo até a gente ver se tornar algo mais comum, comédias sobre assassinos em série. O que esses exemplos pioneiros demonstram, então, é que, ainda que não existisse o termo serial killer, já existia no cinema um fascínio macabro pelos assassinos que agiam assim, para tentar entender por que eles matam dessa forma. E isso preparou o terreno para os filmes que vieram depois, com a criação do conceito do assassino em série. Why, she wouldn't even harm a fly. Tá, mas o que exatamente mudou nos filmes depois que os serial killers começaram a ser chamados assim? Será que fez tanta diferença? Olha, pior que fez, viu? E a gente vê os efeitos disso em dois gêneros diferentes. O suspense e o terror, que foram alterados de formas diferentes por esse conceito. Vamos começar falando sobre o efeito dos serial killers no cinema de suspense, usando como ponto de partida Danificado. Essa é uma história que se constrói em cima de várias tradições da ficção criminal que existiam antes do conceito do assassino em série. Por exemplo, a estrutura dessa trama se encaixa no que em inglês é chamado de whodunit, que em português significa algo como quem fez. Como isso indica, essas são as histórias em que o objetivo principal é descobrir a identidade do criminoso, como a gente viu nos clássicos de Sir Arthur Conan Doyle e de Agatha Christie. E é isso que temos em Danificado. A gente passa o filme inteiro tentando juntar as peças para descobrir quem é que reviveu os crimes de anos atrás, só que agora na Escócia. Porém, Danificado mistura essa tradição do whodunit com outra que ficou popular depois, a do How Catch 'em, que em português é mais ou menos Como Pegá-los. Como esse nome indica, essas são as histórias em que o objetivo principal não é necessariamente identificar o criminoso, mas sim descobrir como fazer para capturá-lo. É um tipo de trama que quer fisgar a gente pelo jogo de gato e rato, mostrando as pistas que são deixadas pelo assassino e quais são as estratégias dos investigadores para prendê-lo, que é exatamente o caso de Danificado. Aqui o assassino vai deixando pequenos enigmas nas cenas do crime, às vezes mudando objetos de posição, outras vezes deixando mensagens ocultas, mas sempre atiçando os detetives com simbolismos religiosos. São pistas que permitem que eles descubram novos suspeitos e se engajem em perseguições perigosas mais de uma vez. Fora isso, Danificado traz outros recursos clássicos das histórias de detetive. Um deles é o que se chama em inglês de Red Herring, ou em português, arenque vermelho, literalmente.
Isso é quando o filme quer te despistar, ele quer te influenciar a suspeitar de alguém, e aí depois você descobre que aquele personagem não era o culpado de verdade. Eu não vou revelar quem são os arenques vermelhos de Danificado para não estragar nenhuma surpresa, mas basta dizer que o filme vai usando esse conceito várias vezes para criar um senso cada vez maior de paranoia. E por último é preciso comentar sobre o protagonista, que se encaixa no arquétipo do investigador anti-herói, que foi popularizado em livros de autores como Raymond Chandler e Dashiell Hammett. Ou seja, é aquele investigador que quer fazer a coisa certa, mas não faz isso do jeito mais correto ou nobre, necessariamente. Afinal, o Lawson bebe enquanto ele investiga e até sugere aos colegas que, às vezes, vale a pena quebrar os protocolos para fazer justiça com as próprias mãos. Todos esses são conceitos que ajudaram o suspense policial a se manter como um gênero muito popular durante décadas. Mas esse gênero começou a mudar bastante depois que foi criado o conceito do assassino em série. Agora, aqueles tropos mais clássicos eram misturados com novos conceitos que eram possibilitados pela ideia do serial killer. Agora, por exemplo, você começava a ter um enfoque muito maior na psicologia dos assassinos. Se antes no cinema esses criminosos específicos eram na maior parte das vezes representados como meros assassinos de sangue frio, agora eles eram analisados com muito mais profundidade, com as histórias investigando traumas passados dos personagens e falando sobre transtornos mentais. Sim, isso já tinha sido feito de forma pioneira em Psicose, mas essa era a exceção à regra que fez esse filme ser um ponto fora da curva. Seria só depois da popularização do conceito do serial killer que essa abordagem se tornaria mais comum no cinema. Até porque os estudos acadêmicos sobre assassinos em série trouxeram novos conceitos que poderiam ser bem utilizados para criar uma boa história de suspense. Por exemplo, a ideia do modus operandi, que é o termo usado para descrever os padrões que o assassino em série sempre segue. Qual é o tipo de vítima que ele prefere? Em Danificado, o criminoso sempre ataca mulheres que vivem sozinhas, por exemplo. E qual é a forma de matar? É com um machado, como a gente vê em Psicopata Americano? É esquartejando as vítimas, como em Danificado? E quais são as estratégias do criminoso para não ser pego? No filme brasileiro Serial Kelly, por exemplo, a gente vê a assassina protagonista deixar um rastro de corpos para trás enquanto ela viaja de cidade em cidade fazendo a sua turnê como cantora. Ou será que o assassino prefere fazer joguinhos com a polícia para ver se eles conseguem capturá-lo? É o que a gente vê em Danificado, com o assassino deixando enigmas com símbolos religiosos como quem quer demonstrar a sua superioridade intelectual contra as forças da lei. Outro conceito que surgiu com os estudos sobre serial killers foi o do copycat, ou seja, o imitador. Como assassinos em série sempre seguem o mesmo padrão, isso permite que outras pessoas sigam exatamente os mesmos métodos para matar alguém e fazer parecer que foi aquele assassino em série que cometeu o crime. Isso foi usado, por exemplo, em Espiral, um filme da franquia Jogos Mortais, no qual um detetive, interpretado pelo Chris Rock, investiga uma nova onda de assassinatos que imitam aqueles que tinham sido cometidos anos antes pelo Jigsaw. E isso também é fundamental em Danificado. Afinal, os detetives não têm certeza se os novos crimes cometidos na Escócia são prova de que o assassino de anos atrás retornou ou se isso é a obra de um imitador. E esse enigma se preserva até os momentos finais da história. Percebe então como o conceito do serial killer introduziu novas possibilidades de roteiro para o cinema de suspense? Isso trouxe um olhar muito mais voltado para a psicologia desses criminosos e demonstrou como eles atuam seguindo padrões. E padrões são ótimos para criar quebra-cabeças. A gente quer achar a lógica por trás da repetição, a gente quer desvendar os enigmas deixados pelos assassinos, a gente quer ligar os pontos e entender como as mentes deles operam. Ou seja, investigar a psicologia desses personagens cria mistérios que atiçam ainda mais o nosso lado de detetive. The Satanic Temple icon, the Gnostic Cross, and the serpent symbol of the Antichrist. That all became inconclusive. Certo, então a gente já viu como os filmes usaram o conceito do assassino em série para nos deixar intrigados. Mas e quando eles querem usar isso para nos deixar horrorizados? Porque se teve outro gênero que foi muito impactado pela criação do conceito do serial killer, foi o cinema de terror. Quando essa ideia ficou mais famosa com casos reais, o público descobriu como muitas vezes os assassinos em série cometiam crimes muito mais brutais e chocantes. Desmembramentos, tortura, esfolamentos, canibalismo.
São atos que parecem ser inconcebíveis de serem cometidos por qualquer ser humano comum. Então, a partir dos anos 70, você começa a ver filmes de terror trazendo essa brutalidade, essa violência extrema, para mostrar os serial killers não como seres humanos, mas sim como monstros de horror mesmo. Especialmente com o subgênero do slasher. Vamos pegar como exemplo o filme que consolidou esse subgênero, Halloween, de John Carpenter. Aqui temos Michael Myers, que, sim, é um humano, mas ele é dramatizado de forma desumanizada, a começar pela psicologia do personagem. Por mais que os heróis tentem entender a mente do assassino, a conclusão a que eles chegam é de que o Michael é praticamente a encarnação da morte, uma força da natureza que mata porque sim e pronto. E a segunda forma de transformar o Michael em monstro é pelo seu visual, já que a gente nunca vê o rosto dele, que fica coberto por essa máscara fantasmagórica que faz ele parecer mais um cadáver ambulante do que uma pessoa de verdade. E essa estratégia foi uma das sacadas mais influentes de Halloween. A partir daí a gente viu outros slashers trazendo serial killers com visuais que os afastavam de uma representação mais humana e os transformavam mais em monstruosidades. Você pode ver isso em filmes como Isolamento Mortal e A Morte Te Dá Parabéns, que mascararam os seus serial killers e exageraram os seus traços inumanos. Ou você pode fazer os assassinos tomarem uma forma mais fantasiosa, porém ainda humanoide, como foi com o boneco assassino Chucky e, mais recentemente, com a boneca assassina Megan. Em todos esses filmes, os assassinos em série são extrapolados para formas quase mitológicas, para que a gente se apavore ainda mais com a existência deles. Mas para além dessa questão visual, tem também o horror causado pela brutalidade excessiva da violência dos serial killers. Isso inspirou os filmes slasher a criar cenas de morte muito mais exageradas e perturbadoras do que a gente tinha visto no terror dos anos anteriores. E isso elevou o nível de violência gráfica do cinema de terror a novos patamares. Foi uma mudança tão importante que isso acabou se espalhando também para os filmes de suspense. Prova disso é o próprio Danificado, que tem as suas cenas mais perturbadoras quando nos mostra os detetives encontrando os cadáveres deixados pelo serial killer, que esquarteja as vítimas e arranja as partes cortadas em formato de cruz. Então dá pra ver que a invenção do conceito do serial killer foi um ponto de virada que influenciou o cinema de terror a se tornar ainda mais chocante e mais perturbador. Então você tem, por um lado, o suspense tratando o serial killer como um enigma a ser desvendado, e por outro você tem o terror tratando o serial killer como um monstro. Mas o que acontece quando você une essas duas propostas? É dessa mistura que nascem algumas das histórias mais diferentes sobre assassinos em séries. As que colocam os serial killers na posição de protagonista. Ao focar a narrativa nesses personagens, os filmes nos forçam a testemunhar os crimes pelos olhos do serial killer. É algo que o já mencionado filme pioneiro do Charlie Chaplin, Monsieur Verdoux, já tinha feito. Mas foi depois do conceito do serial killer que a gente viu surgirem mais filmes trazendo essa abordagem da perspectiva em primeira pessoa do assassino em série. Foi isso que fez Psicopata Americano se destacar tanto, por exemplo. Aqui a gente ouve o monólogo interno do Patrick Bateman para entender exatamente o que se passa na mente dele e como ele justifica os seus atos violentos. E quando a gente acha que desvendou o Patrick, vem um desfecho que subverte as nossas certezas e cria um dos finais mais fascinantes dos filmes de serial killer. Já no recente Pearl, temos um estudo de personagem que nos faz acompanhar uma jovem que sonha em ser uma estrela de Hollywood, mas que explode com violência quando vê que o mundo parece estar lhe negando esse sonho. E nisso, o diretor e roteirista Ty West aproveita para fazer comentários sobre o poder do cinema e sobre a obsessão com a fama. Algo similar foi feito no já mencionado filme brasileiro Serial Kelly, de René Guerra. Aqui a gente acompanha uma cantora que é secretamente uma assassina em série, que mata homens enquanto viaja em turnê. Mas nisso, o filme aproveita para fazer comentários sobre religião, política e gênero. Em todos esses casos, a gente vê o serial killer retratado tanto como quebra-cabeça, como monstro assustador. Ao nos colocar na perspectiva dos assassinos, esses filmes nos instigam a examinar a mente deles para entender o que os leva a matar, como fizeram tantos suspenses antes.
Mas ao mesmo tempo, essas produções querem nos chocar com as mortes gráficas, inspirados pelo que o cinema slasher tinha feito antes. E aí você cria uma história que é incômoda em outro nível. Porque ao fazer esses assassinos serem os protagonistas, os filmes nos convidam a criar uma conexão maior com eles, a ponto de às vezes nos deixar torcendo para os serial killers. E quando a gente se pega fazendo isso, é como se estivéssemos sendo alfinetados, como se os filmes estivessem nos provocando ao questionar se deveríamos nos envolver tanto com os serial killers. E de certa forma, isso também está presente em Danificado, mas de um jeito um pouco diferente. E é agora que eu preciso dar um aviso de spoilers, porque eu vou revelar a grande surpresa final de Danificado. Então se você quiser pular esse spoiler, você pode ir para esse minuto que está aparecendo aqui em tela. Beleza? Continuar aqui? Ok, então vamos lá. No final de Danificado, temos a revelação de que o assassino era o Lawson esse tempo todo. Sim, o detetive em quem tínhamos confiado, quem a gente acompanhou o filme inteiro achando ser um dos heróis. O que é um jeito do filme explorar justamente essa questão sobre termos empatizado com um assassino brutal. A diferença é que o filme guarda isso para conclusão, para que o incômodo do público ter se conectado com um serial killer seja parte do que amplifica o impacto da surpresa. I could have taken you long ago, but I rather enjoy controlling your pain. Deu pra ver então que não é à toa que até hoje o serial killer é um arquétipo tão popular no cinema. Tanto Danificado quanto os demais títulos que a gente explorou hoje mostram que parte do fascínio causado pelos assassinos em série tá no fato desses personagens não parecerem 100% humanos nem 100% monstros, mas sim algo que tá ali, no meio do caminho, é os dois ao mesmo tempo. E é isso que instiga a nossa curiosidade mórbida e nos faz querer ver histórias sobre serial killers no cinema uma e outra vez. E isso tudo só é possível hoje porque lá atrás a invenção do conceito do serial killer foi um divisor de águas para o cinema, fazendo histórias de detetives se tornarem ainda mais viciantes e os filmes de terror se tornarem ainda mais perturbadores. E se você quiser, você pode mergulhar ainda mais fundo nesse universo com o Telecine hoje mesmo, porque você já consegue ver a estreia de Danificado e depois emendar uma maratona com todos os outros títulos que a gente analisou no vídeo de hoje. Sem contar as centenas de outros títulos de vários países e gêneros nesse catálogo fantástico que mostra que com o Telecine você nunca fica sem filme bom pra ver. Mas agora eu quero ouvir de vocês. O que vocês acham sobre filmes de serial killer? Quais são os seus favoritos? Escrevam aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. E pessoal, lembrando que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, vocês podem me achar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. E com isso a gente encerra esse vídeo muito especial de hoje. Obrigado Telecine pela parceria e obrigado a vocês pela audiência. Um abraço e até a próxima sessão.